E aí, meu caro, minha cara, como você está? Tudo bem? Bem, no vídeo anterior, vocês viram junto comigo uma possibilidade de que a nossa cultura, de certo modo, haja para que todo aquele que se destaque realize caminho inverso, né? Ou seja, passe a ser mais um, e em razão disso, aquilo que nós chamamos de caminho para a humildade poderia ser, grosso modo, muitas vezes, um caminho para a mediocridade. E agora, nesse momento, eu vou apresentar para vocês um conceito que eu achei muito interessante por algumas pesquisas que fiz há algum tempo atrás a respeito desse tema. Essa teoria foi criada pelo psicólogo e filósofo Abraham Maslow e que tem relação com o que nós temos visto até esse momento, e se chama Complexo de Jonas. Bem, ele introduz esse Complexo de Jonas por meio de um texto que eu vou ler agora para você, na íntegra, que, de certo modo, apresenta nessas linhas gerais do que nós vamos falar. Para Maslow, geralmente, nós temos medo de nos tornar aquilo que podemos vislumbrar em nossos momentos mais perfeitos. Nós desfrutamos e até nos emocionamos com as possibilidades divinas que vemos em nós mesmos. E, no entanto, simultaneamente trememos de fraqueza, temor e medo diante dessas mesmas possibilidades. Muitas vezes, fugimos das responsabilidades ditadas, ou melhor, sugeridas pela natureza, pelo destino, ou mesmo por acidente, como Jonas tentou em vão fugir do seu destino. Então vejam, esse é um excerto de uma obra do Maslow chamada The Further Reaches of Human Nature, em que ele aborda essa dimensão de você fugir do seu destino, de sua grandiosidade, de sua capacidade. Bem, o tema do vídeo é esse, mas antes convém situar você a respeito da teoria do Maslow, para você entender como esse complexo de Jonas interfere naquela que ficou conhecida como uma das grandes teorias desse autor. Bem, ele criou o que a gente chama de hierarquia, a teoria da hierarquia dos desejos. Se você pesquisar isso na internet, você vai ver que ela se apresenta por meio de uma pirâmide. E de onde surgiu isso? Ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial e ficou aterrorizado com o que viu. E buscou, à luz dessa experiência traumática, tentar encontrar homens que se destacavam, enfim, que se diferenciavam daqueles mesmos homens que matavam por nada. E ele buscou encontrar padrões que tivessem relação com esses homens que, entre aspas, faziam a diferença. Daí ele criou essa teoria que chama-se, como você viu há pouco, a teoria dos desejos ou necessidades hierárquicas. Bem, o que são necessidades? Para Maslow, as necessidades são instintivas, ou seja, nascemos com elas, são inatas. Não há como decidir ter ou não ter elas simplesmente existem. Agora veja, enquanto algumas nós compartilhamos com os animais, outras não. As inferiores, que nós vamos ver agora há pouco, elas têm proximidade com os animais, ou seja, são encontrados em animais, seres humanos. E as superiores não, as superiores se encontram somente nos seres humanos. Bem, qual seria, digamos, a primeira delas? Aquela que está no alicerce de tudo, as necessidades fisiológicas. Veja, você que está me vendo agora, muito provavelmente você está em casa, às vezes está vendo esse ou aquele vídeo, lendo essa ou aquela notícia, aí você vai à geladeira, veja, se alimentar. Então, necessidades básicas têm relação com isso. As necessidades fisiológicas, tais como alimento, água, sexo, as necessidades de evacuação, enfim, sono, aquele que perdeu noites de sono, por meio da insônia, sabe o quanto essa é uma necessidade básica e faz falta. Então, suprido essa primeira necessidade básica, para Maslow, nós temos uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança. Então veja,
Você precisa de uma certa estrutura para conseguir sobreviver, você precisa de uma certa ordem. Imagine se você vivesse o caos. É necessário que a vida lhe ofereça uma certa segurança, enfim, no teu cotidiano, e que haja uma certa previsibilidade. Imagine se a cada momento tudo se perdesse, não existisse previsibilidade nenhuma e a vida fosse uma incerteza, como você conseguiria sobreviver? Bem, essa seria então a segunda necessidade básica apresentada por Maslow. E a terceira, a necessidade de pertença e amor. Veja, você certamente sabe o quanto faz falta os amigos, né? O Aristóteles disse que a amizade é uma virtude, né? Uma das virtudes cardeais, né? Então necessitamos de companheiros, precisamos de família que nos dê apoio, uma identificação com um grupo, enfim, um relacionamento íntimo com outras pessoas. Logo, precisamos também dessa necessidade de pertença e amor. E a quarta necessidade para o Maslow seria a necessidade de estima. O que é isso? Você ser reconhecido por outras pessoas, você adquirir um certo prestígio, aceitação, um status. Ou seja, você desenvolver uma autoestima, pessoal, você se estimar e perceber que você também é estimado, né? Isso ocasiona uma certa competência, né? E confiança. Então, essas seriam, digamos, as necessidades básicas iniciais que têm relação com o que nós dissemos há pouco a respeito dos animais. Os animais, ao seu modo, sobretudo os mamíferos, né, você vai ver que se estrutura isso, né? Mas sempre que nós buscamos isso, para o Maslow, nós buscamos o que ele chama de necessidade de deficiência. Ou seja, algo que nos falta. Se eu não tenho amor, vou buscar amor. Se eu não tenho estima, vou buscar alguém que me estime. Se eu estou com fome, vou comer, enfim. E algo que transcenda essa necessidade, que faz com que nós tenhamos sempre uma deficiência e venhamos a querer supri-la, né? O Maslow chama essa, do inglês, self-actualization, ou auto-atualização. Bem, o que seria isso? Ela se vincula essencialmente à necessidade de você começar a desenvolver seus potenciais, talentos, realizar uma missão. Você já deve ter ouvido em algum momento a célebre frase, né, um chamado na vida, uma espécie de finalidade para a sua vida, enfim. Você aceitar e compreender a sua própria natureza humana, você criar, digamos, uma integração em si mesmo, a respeito de suas competências, suas fragilidades, enfim. Agora veja, como isso ocorre? Então, se nós conseguimos suprir as necessidades anteriores, nós criamos condições necessárias para chegar até essas necessidades de auto-atualização. Não precisam ser sempre satisfeitas essas necessidades inferiores, mas é preciso, veja, eu preciso me alimentar, eu preciso ter uma certa segurança, enfim. Agora, uma coisa que o Maslow coloca que é muito interessante é que se a pessoa fica muito tempo privada dessas necessidades inferiores, ela pode ter dificuldade para progredir para essas necessidades mais elevadas, em especial a autoatualização. Então veja, se você fica muito tempo sem atender, né, as necessidades de estima, as necessidades de afeto, enfim, ou mesmo as necessidades básicas, a possibilidade de chegar à atualização fica comprometida. Bem, agora um outro elemento que eu considero muito interessante, que eu anotei aqui para estar passando para vocês, refere-se aos tipos de desejos. Uns que se aplicam à autoatualização e outros que não. Bem, para o Maslow, existem desejos que nos levam para baixo nessa escala e desejos que nos levam para cima, né? Os desejos ou motivações que nos levam para baixo, elas se manifestam por deficiência, ou seja, eu não tenho, logo preciso suprir
para ter. Então, onde você vê essa motivação, desejo? Normalmente quando nos falta algo, como eu disse agora há pouco. Está com fome, você vai lá e vai suprir essa deficiência. Falta um amigo, você vai tentar, de certo modo, sair, encontrar pessoas, né, para não estar só, enfim. Então, veja só, é uma dimensão de que algo que nos falta e você busca suprir essa deficiência para se reequilibrar, né? Tê-la novamente restabelecida. É uma espécie de equilibração. Já a motivação boa, né, se é que podemos chamar assim, do Maslow, não ocorre quando nós carecemos de algo. É simplesmente uma vontade de crescer. Não agimos porque nos falta, agimos porque queremos mais, queremos crescer mais, enfim. E aí é uma espécie de lapidação das nossas potencialidades. É interessante que, enquanto a motivação por deficiência é extrínseca, ou seja, eu preciso de algo lá fora que me determine em alguma falta para que eu possa agir, a motivação positiva, né? Essa chamada motivação para o crescimento, ela é intrínseca, é dentro de nós. Eu não preciso de algo lá fora para vir a querer crescer, né? A gratificação é interna e na medida em que eu vou fazendo, não importa a falta que esteja me fazendo algo lá fora, eu simplesmente continuo me aprimorando. Bem, para você ter uma ideia de como essa motivação interfere nos nossos condicionamentos, né, vamos pensar juntos no amor, que é uma necessidade humana que todos nós temos. Se a motivação nossa é por deficiência, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa ciumenta, egoísta, autodirigida, ou seja, somente voltada para as suas necessidades, enfim. Logo, há uma espécie de dificuldade, inclusive, de estar só. Você precisa amar, não é? Estar em um grupo, enfim. Agora, o outro amor, o amor que se faz por motivação, enfim, por crescimento, ele não é egoísta, ele é confiante, ele não é possessivo, enfim, ele permite que o parceiro cresça. Enquanto o anterior, você quer, digamos, controle sobre o parceiro ou parceira, o outro amor, que é o de crescimento oriundo, né, dessa motivação, você faz e deseja que o outro cresça também. Bem, e aí estamos prestes a entrar na metapatologia. O que é isso? Uma doença das metas. Temos essas hierarquias, enfim, e buscamos atingi-las, mas, sobretudo, a autoatualização ocorre o que o Maslow afirma ser uma metapatologia. O que é isso? Há uma falha em satisfazer essa necessidade. Com isso, a verdade se transforma em desonestidade, justiça em injustiça, enfim, logo se torna um grande problema. E aí entramos, né, no tema central da nossa fala, complexo de Jonas. Bem, o que é o complexo de Jonas? Tem um trecho da Bíblia, né, em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que o Maslow faz alusão a ele para tratar desse complexo. Eu vou ler para você e é mais ou menos assim, olha. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, voltamos àquilo que nós havíamos dito logo no início do vídeo, né? Você tem potencialidades, há uma espécie de chamado externo para você exercitá-las, e aqui associado à palavra divina, né? Veja, Jonas foi escolhido pelo Senhor, segundo a palavra divina, né? Para atender a um chamado, né? E logo ele foi premiado, ou seja, ele poderia exercitar as potencialidades dele. E
não fez, ele foge. E aí entramos ao complexo de Jonas, que eu vou ler para vocês agora na íntegra, né? Essa condição. Tememos nossas maiores possibilidades. Geralmente, temos medo de nos tornar aquilo que podemos vislumbrar em nossos momentos mais perfeitos, sob as condições mais perfeitas, sob condições de grande coragem. Gostamos e até nos emocionamos com as possibilidades divinas que vemos em nós mesmos, momentos de pico. No entanto, ao mesmo tempo com que trememos de fraqueza, temor e medo diante dessas mesmas possibilidades, muitas vezes fugimos das responsabilidades ditadas, ou melhor, sugeridas pela natureza, pelo destino ou mesmo por acidente, como Jonas tentou em vão fugir do seu destino. Então, veja só, temos essas potencialidades em nós e temos receio de certo modo, né, abraçar essas potencialidades, sermos tudo aquilo que nós poderíamos ser, né, se formos fazer uso de um referencial religioso, né, para exercitar os nossos potenciais divinos, né? Bem, diante disso, o que pode acontecer? Nós podemos criar, digamos, histórias ou desculpas para aliviar o nosso desconforto, né? Achando que essas pessoas que se destacam são superdotadas, são sortudas, né? Na medida que a sorte sorriu, enfim. Mas muitas vezes são somente desculpas. E isso ocorre tão somente porque nós simplesmente tivemos medo, né, das consequências de tentarmos ser grandes e virmos a ser grandes e competentes nas nossas potencialidades. Então, em razão disso, meu caro, minha cara navegante, eu termino, né, esse vídeo te fazendo uma pergunta. Afinal, há alguma potencialidade tua que você não está desenvolvendo por receio ou medo e que está fazendo com que muitas vezes você crie desculpas, histórias ou culpe pessoas, enfim, para não exercitar suas potencialidades, capacidades? Eu gostaria de te apresentar esse convite para você refletir e te convido a pensar a possibilidade de não ser como Jonas. O meu convite é para que você aceite os desafios que a vida te dá, não é? Para que você possa exercitar seus potenciais. Grande abraço, tá? Até a próxima.